Enquanto a gente dormia, claríssima cena. Vou embora. Pode pegar essa porcaria de casa e enfiar você sabe bem aonde. Não preciso de você e nem de ninguém. Sei muito bem me virar sozinha. Estou vendo. Aposto que o não precisar de ninguém significa ir viver outra vez na casa de seus pais. Ela não podia retrucar. Era para a casa dos pais dela que ela estava mesmo pensando em ir. Não havia outro lugar. Conhecia algumas garotas, mas nenhuma delas era sua amiga. Nunca tivera amigas. Quando uma garota se aproximava dela era com falsidade ou com inveja. As mulheres tinham inveja dela porque era bonita. Era morena, tinha cabelos longos e escuros e tinha, aos seus pés, o carinha que quisesse. Ela sabia como deixar um homem louco. As outras garotas morriam de inveja porque ela conseguia ir numa balada e sair de lá com o carinha mais gostoso. Mas um dia a flecha do cupido havia atingido o coração de Mariela e ela caiu de quatro. Literalmente. Ela se apaixonou por Jonas, o seu Jonas, assim que o viu. Foi amor à primeira vista. E ela acreditou que seria um amor que sobreviveria à morte e que existiria por toda a eternidade. E o mais lindo de tudo aquilo era que aos 19 anos, linda e gostosa como sabia bem que o era, Jonas, o seu Jonas, também se apaixonara e os dois tinham ido morar juntos, uma semana após terem se conhecido. A coisa ruim sobre Mariela era o seu mau gênio, algo que costumava afastar qualquer pessoa que se aproximasse dela, pois, por falta de paciência para com todos, ela acabava sendo um tanto irritadiça, dizendo coisas ofensivas para qualquer um que a tirasse do sério. E nesses momentos, quando sua ira explodia, ela não livrava a cara de ninguém, nem mesmo a de Jonas, o seu Jonas. Depois, arrependida das ofensas que havia feito, ela o tentava até levá-lo para a cama e dar a ele o trato que toda a paixão que ela sentia por ele seriam capazes de dar. Mas nunca pedia perdão através de palavras por mais que estivesse errada. Uma boa transa para ela apagava qualquer ofensa que ela tivesse feito. Nos primeiros meses de convivência, isso até que havia funcionado bem. Mas Jonas, o seu Jonas, foi se cansando de ser ofendido, humilhado, diminuído. Afinal, eram as mulheres que tinham de seus provedores, aquele tipo de tratamento, aonde o homem sempre que podia, lhe jogava na cara que ele trabalhava para sustentar a dondoca que ficava em casa, coçando, segundo alguns amigos de Jonas que sempre lhe diziam aquele tipo de coisas. Jonas não era assim. Não gostava de jogar as coisas que fazia na cara de ninguém, não gostava de discussões, pois sabia que uma palavra que ofendia depois de dita, era como atirar uma flecha. As palavras ruins saíam da boca e atingiam seu alvo, por vezes, detonando a autoestima da outra pessoa. E como acreditava que aquilo que uma pessoa não quer para si, não faz para os outros, ele evitava magoar, porque não gostava de ser magoado, ele evitava ofender, porque não gostava de ser ofendido, ele evitava humilhar, porque não gostava de ser humilhado. Mas parecia que Mariela pensava ao contrário. Ela não gostava que coisas desagradáveis fossem ditas para ela, mas não pensava duas vezes antes de dizer coisas ruins para qualquer um. Jonas, então, cansado de Mariela, certo dia lhe dissera poucas e boas, conseguirá desengasgar tudo o que estava preso em sua garganta e que, nos últimos meses, quase o deixará doente. Ele, de um momento para o outro, tomara pavor daquela mulher. E um dia, quando a mulher saíra para fazer algo com o qual ele não se importava nem um pouco, ele arrumou suas roupas e abandonou a casa e nunca mais voltou. Se visse por acaso Mariela na rua, mesmo correndo o risco de ser atropelado, ele mudava de calçada na mesma hora, só para não ter que passar ao lado dela. Mariela havia ficado no ódio por causa da atitude covarde de Jonas, o seu Jonas, por sair de casa sem lhe dar explicação alguma. E um mês depois, ela tinha que abandonar o apartamento mobiliado aonde viviam porque não tinha como pagar o aluguel, a conta de gás e luz, o condomínio, além de ter que comprar comida, claro. Então, com muita raiva na mente, na alma e no coração, ele tivera que voltar à casa dos pais. Tudo isso para ficar sabendo que Jonas, o seu Jonas, estava namorando uma vizinha dela. Então foi até a casa da vizinha e muito educadamente disse à moça poucas e boas. Poucos meses depois, a indignação de Mariela subia a patamares desproporcionais.
Alguém lhe dissera que Jonas, o seu Jonas, ia se casar com sua vizinha. Aquilo era o fim da picada e ela prometera a si mesma que algo daquele tipo jamais ocorreria. E passou a agir de maneira completamente infantil, jogando pedras na casa dos vizinhos, atirando água de uma mangueira para dentro da casa deles, arranhando o carro dos pais da moça além de lhe furar os pneus por diversas vezes, até que a família inteira da garota mudou para um bairro mais distante que ficava do outro lado da cidade. E Mariela nunca mais ouvirá falar de Jonas, o seu Jonas, da garota ou daquela família. A única coisa que ficará sabendo era que Jonas, o seu único amor nessa vida, havia se casado com outra mulher. Que vivam infelizes para sempre. Ela desejou. E tal desejo era firmemente relembrando todas as manhãs, estivesse ela aonde quer que fosse. Mas ela tinha outros problemas para tomar conta da sua atenção imediata. Precisava de uma casa para morar. Havia adorado viver longe de sua família, pessoas que ela odiava com todo o seu coração. Teria que ir à caça em busca de um idiota qualquer que lhe desse um lar, um canto longe do pai, da mãe e dos irmãos, comida na mesa e todas essas coisas que fariam com que ela pudesse encher a boca e dizer a qualquer um: essa aqui é a minha casa. O problema para Mariela era que ela, de tanto odiar sua própria vida, queria um otário qualquer que a tirasse da casa de seus pais, casa essa que ela odiava, pois estava lotada de crianças e seus pais pareciam não querer mais parar de colocar infelizes no mundo. Ela tinha mais 4 irmãos, aos quais nem saberia dizer qual deles detestava mais. Marcelo, um moleque enjoado de 15 anos, Márcio, outro insuportável de 13, Marina, uma menina muito chata de 9, e como se isso não fosse mais que suficiente, sua mãe dera à luz mais uma criança, a quem os pais chamavam, de um modo muito idiota para Mariela, de Rapa do Tacho. O bebê ainda não tinha completado 1 ano. E a filha mais velha torcia para que não houvesse mais nenhum. Isso sem falar que todos chamavam aquela criança de bebê, como se a pestinha não tivesse nome. E nem sexo, já que o bebê não era um menino e sim, uma porcaria de menina. As pessoas mais velhas, quando escutavam as reclamações da moça mal-humorada e reclamona, lhe diziam que ela tinha uma vida boa, que seus pais eram pessoas amorosas, afetuosas e gentis com ela e também com seus 4 irmãos menores. Aquelas crianças detestáveis eram para ela uma das parcelas daquela conta que ela queria apagar de sua mente. Odiava os irmãos, odiava sua mãe e odiava o seu pai. Isso sem falar que ela odiava a casa aonde tinha que viver agora, depois do pé na bunda que Jonas lhe dera. E lembrar disso fazia com que ela odiasse ainda mais tudo que estava ao seu redor, começando pelo fato da casa onde vivia com os pais ter apenas 3 quartos e que ela, que havia acabado de abrir mão de um apartamento só seu, tinha agora que dividir o quarto com a irmã Marina, de 9 anos e com a porcaria do bebê, que acordava todas as madrugadas chorando e acabando com os sonhos eróticos que ela tinha com Jonas, o seu Jonas. Era terrível saber que sua união com Jonas, o seu Jonas, não tivera uma vida longa. E ela, em vez de procurar compreender o que havia acontecido de errado, o que ela havia feito para que Jonas, o seu Jonas, fugisse dela como o diabo fugia da cruz, preferiu achar que ele era um idiota que não merecia o seu amor, que ela era muito bonita para ele, que ela era muito melhor do que tudo que ele deveria ter. Mas pensar dessa forma não ajudou Mariela a esquecer o moreno de olhos verdes por quem havia se apaixonado. Ao contrário. Quanto mais falava mal dele para si mesma, mais apaixonada se sentia. E ela, nesse frenesi de mau humor constante, também se detestava por não conseguir apagar o moço bonito de sua mente. Então, como não tinha mais como perseguir os vizinhos que haviam deixado a filha deles lhe roubar o seu único amor, Mariela concluiu que deveria encontrar alguém que a sustentasse, que a levasse da infernal casa de seus pais, que lhe desse uma casa só sua e que ainda por cima, fizesse com que Jonas morresse de ciúmes, morresse de inveja de sua bela casa e que ficasse louco para abandonar a mocreia e voltasse para ela. E por sorte, tinha uma vítima em mente. Havia um babaca muito apaixonado por ela e que ela sabia que era uma gracinha. Eduardo era bonito, moreno, tinha um corpão todo sarado, e fazia um sexo muito do gostoso. E o melhor, queria se casar com ela. Casar de verdade no cartório e na igreja, algo que ela dispensou pois não tinha amigos para irem em uma festa de casamento. Casou-se apenas no civil.
E o melhor de tudo era que Eduardo tinha um baita de um empregão e ganhava bem. E certamente Jonas, o seu Jonas, logo ficaria sabendo que ela se casara também e, quem sabe, se arrependeria de ter aberto mão dela e voltaria correndo ao pensar que ela estaria fazendo com outro todas aquelas safadezas que ela fazia com ele. O problema era que, em essência, todos os homens eram iguais. Não demorou muito para que Eduardo também começasse a lhe jogar na cara todas as palavras idênticas a que Jonas, o seu Jonas, lhe jogava. O que acontecia com os homens? Eram todos uns babacas imbecis? Então, cansada daquela palhaçada toda, preferiu voltar ao quartinho compartilhado com a irmã de 9 anos e com o bebê chorão do que ouvir toda aquela lenga-lenga, dia após dia. Afinal, ela já conhecia todas aquelas acusações de cor e salteado. Todos os finais de semana, sem exceção, os pais de Mariela iam para um sítio que eles tinham, aonde criavam galinhas, porcos, até mesmo carneiros e cabritos. Seus pais amavam aquela vida de roceiro. Quando jovens, eles tinham sido meio metidos a hippies e agora, como precisavam trabalhar para sobreviverem e para sustentar a família, haviam comprado aquele maldito sítio, lugar que ela detestava, e que ficava ainda mais irritada quando seu pai dizia que assim que se aposentasse, se mudaria de vez para viverem ao ar puro e livre, para terem uma vida saudável, para que todos eles aprendessem a amar, a respeitar e a tratar bem da natureza. E ela só queria que a natureza se estropiasse. Ela havia tido uma briga terrível com Eduardo, seu marido. Ele lhe dissera coisas terríveis, mas que por acaso não eram novidade nenhuma para ela. Eduardo tivera a audácia, a petulância a lhe jogar na cara as mesmas palavras indigestas que Jonas lhe dissera, quando lhe deram um pé na bunda. E a diferença residia justamente nisso. Quando Jonas, o seu Jonas, a abandonara após lhe dizer aquelas mesmíssimas palavras, ela havia derramado baldes e baldes de lágrimas. Mas quando tinha sido Eduardo a repetir quase que fielmente o mesmo texto, fora ela quem saíra por cima, fora ela quem dera um pé na bunda dele. Quem o idiota do Eduardo pensava que era? Falar aquelas coisas terríveis para ela e achar que estava cheio de razão? Ela nunca iria ouvir dele as mesmas coisas que Jonas, o seu Jonas, lhe dissera infinitas vezes. Eduardo que fosse para o diabo que o carregasse. Seu único problema agora residia no fato de não ter mais para onde ir. Ela não queria trabalhar. Já achava muito cansativo o serviço de casa, embora, como eram apenas ela e Eduardo, quase não tinha muita coisa para fazer. Assim, ela passava os dias maratonando séries na TV ou vendo novelas antigas. Para ela, esse era o melhor modo de passar um dia. Gostaria de ter uma porção de amigas e ir para o shopping gastar, mas a porcaria do Eduardo, como ela descobrira há pouco, não ganhava tão bem como ela havia pensado. Era óbvio que o incompetente dizia que o que ganhava dava para os dois viverem bem, mas ela não concordava com ele. Ela queria um carro só dela e ele não tinha como manter 2 carros. Isso era ganhar bem? Ela queria ir aos Estados Unidos, à Europa, à Austrália, mas o máximo que puderam ir nas únicas 2 vezes que viajaram foi a Gramado e a Salvador, passarem um fim de semana prolongado. Por outro lado, ela não tinha amigas para irem se divertir num shopping qualquer. Mas às vezes lhe dava uma vontade louca de mandar a cautela ao inferno e sair metendo o pau em tudo o que ele ganhava em besteirinhas, mas ela sabia que ele, dessa vez, não perdoaria se ela gastasse, como havia feito por 3 vezes, o dinheiro do aluguel, do gás e da luz em bobagens. Da primeira vez, Eduardo havia ficado uma arara, mas a perdoara. Pegara dinheiro emprestado para pagar as contas. Da segunda vez, ele subiu nas tamancas e da terceira vez, ela se viu num beco sem saída, pois tiveram que vender a sua amada televisão para poder repor o dinheiro que ela havia gastado com roupas das quais ela nem havia gostado tanto assim. Mas como havia ficado muito indignada por ter que abrir mão da sua imensa TV que ficava muito linda em sua sala, ela não quis arriscar a perder a outra porcaria de TV muito pequena e da qual ela só tinha o que reclamar. Não gosto dessa merda de TV pequena. Não posso fazer nada. Você gastou o dinheiro do aluguel e de outras contas. Tive que vender e agradecer a Deus por ter conseguido por ela o valor suficiente para quitar as contas desse mês. Mas aonde eu vou ver minhas séries agora? Na TV do quarto.
Ela é muito pequena. Mas não tem alternativa. É ela ou nada. Quero que você compre outra televisão grande para mim. Mariela. Pare de fazer pirraça como uma menina de 4 anos. A culpada de você estar sem a sua tão amada televisão é única e exclusivamente sua. Só porque comprei umas besteirinhas. Sim. E essas besteirinhas custaram quase todo o meu pagamento do mês. Você precisa trabalhar num lugar aonde lhe paguem melhor. Tá ganhando uma miséria. Não estou não. O que eu ganho dá muito bem para a gente viver. Não dá nada. Nem posso comprar as coisas das quais eu gosto. Arrume um emprego então. Aquelas palavras haviam deixado Mariela totalmente chocada. Aonde já se viu tal ideia de jirico? Ela jamais iria arrumar um emprego. Não gostava de levantar cedo, não gostava que mandassem nela e não gostava de ser chamada a atenção. Tinha sido para isso que havia resolvido conquistar aquele homem. Sabia que ele era apaixonado por ela e ele tinha um carro bacana. Além disso, ela tinha levado um pé na bunda após ser chamada de egoísta, de narcisista, de uma pessoa exigente que queria o mundo e total dedicação, mas que era incapaz de dar algo em troca. Ela não dava nada em troca? Ela dera a Jonas, o seu Jonas e a Eduardo, as melhores transas de sua vida. Duvidava que agora, casado com outra, que a mulher de Jonas o fizesse gemer ao ponto de quase chorar de tanto prazer como ela fazia. E era ali que ela sempre havia ganhado suas batalhas. Fazendo seu homem gemer e chorar sem sentir dor. Infelizmente, o Jonas não havia suportado o restante dela. Tirando o sexo, coisa que você sabe que é muito boa, o restante de você é um desastre ambulante. Ele lhe gritara na cara, no dia em que lhe deram um pontapé. Um homem não precisa apenas de uma transa na das boas. Um bom relacionamento precisa ter algo mais. Precisa ter cumplicidade, precisa ter amizade, respeito, amor. Mas vai negar que eu faço gostosinho? Ele não negara. Mas também não quisera dizer mais nada. Com Jonas, o seu Jonas, era sempre assim. De repente, no meio da discussão, ele entregava os pontos e deixava a briga de lado, algo que ela adorava. Sempre lutara, com unhas e dentes, para ter a última palavra. Quem dizia a última frase numa discussão ganhava a briga. Mas ela nunca compreendia mesmo porque ele a acusava de tantas coisas ruins. Então voltou ao presente. Tinha ido para a casa de seus pais. Não tinha outro lugar para ir e, embora detestasse sua família, sendo boa de cama como ela era, sabia que logo, encontraria um outro homem que cuidasse dela. Mas teve que esperar até a segunda para poder encontrar os pais em casa. Havia se decidido a ir embora, a abandonar o Eduardo na sexta-feira, mas ficará ali na casa com ele com as malas prontas, feliz da vida porque ele lhe pedirá que ela não o deixasse. Ouvir alguém lhe implorar para que ela ficasse, ouvir alguém lhe prometer que não brigaria mais por bobagens, ouvir seu parceiro lhe dizer que sem ela ele não saberia viver, era muito bom. Mas ela estava resolvida a ir embora. Estava cansada de ouvir as reclamações de Eduardo. Não suportava mais ser chamada a atenção porque ela queimara todo o jantar porque se distraíra vendo a TV, porque ela havia manchado a camisa preta dele preferida com sanitária, porque ela havia estragado outra camisa preferida dele com um ferro de passar. Ele tinha tantas camisas preferidas que uma ou duas a menos não fariam a menor diferença. E se ele não gostava do modo como ela dirigia a própria casa, por que não contratava uma empregada para fazer todo o serviço? Ela ia adorar ter alguém que tomasse conta da casa e com quem ela poderia gritar, chamar de incompetente e ver que a outra pessoa se calava pois precisava de uma miséria de salário para viver. Mas no fim das contas, Mariela estava muito indignada com o tratamento que Eduardo lhe dava. Ele só sabia reclamar, acusar, discutir. Ela não suportava mais aquela vida chata demais. Mas precisava raciocinar direito. Na casa de seus pais, ela também teria que trabalhar como um burro de cargas. Mas ouvir as reclamações de seus pais não era tão chato quanto ouvir as reclamações de um marido. Maridos pareciam patrões e ela detestava essa raça. De qualquer forma, ela não gostava dele mesmo.
e já estava mais do que na hora de abandonar aquele barco furado. A única coisa ruim disso tudo era ter que voltar para a casa dos seus pais. Afinal de contas, uma das razões para ela ter se casado com Eduardo era que ela queria se livrar daquela vida com o pai, com a mãe, com aqueles insuportáveis dos seus 4 irmãos. E a outra razão é que ela queria se vingar de Jonas, o seu Jonas. Ela queria que ele soubesse que ela também havia se casado, que ela não ficará de bobeira esperando por ele a vida inteira, como ele bem devia ter desejado. Era certo que Jonas, o seu Jonas, se casara com outra em tempo recorde, mas ela arrumara um outro também tão rápido quanto ele. Mariela só esperava que Jonas não gostasse da mulher com quem se casara, assim como ela não gostava do marido que a escolhera. Sim, porque Eduardo a escolhera e ela, aproveitando a oportunidade, aceitou o pedido de casamento. O que mais poderia ter feito? Ela queria mostrar ao seu Jonas que ela também sabia jogar. Assim, se ele se arrependesse por ter ficado com a Mocreia, ela lhe diria que ele havia chegado tarde e colocado o outro em seu lugar. Afinal, todos sabiam que a fila de uma mulher bonita como ela nunca ficava parada. A fila andava. Sempre. Por sorte, Eduardo era tão bonito e gostoso quanto Jonas. Disso, ela não podia reclamar. E tinha uma situação financeira tão estável quanto a do ex-namorado. Assim, ela não sentia que saíra perdendo muita coisa. Somente o amor do seu Jonas, algo que ela queria até mais do que o próprio ar que respirava. E foi assim que no fim da semana seguinte, ela, os 4 irmãos e seus pais, estavam indo rumo ao sítio miserável que ela tanto odiava. Todos encolhidos naquele carrinho popular, sem ar-condicionado, ela e os seus insuportáveis irmãos, todos muito apertadinhos no banco traseiro. Se alguém quisesse saber o que era o verdadeiro inferno, era só viajar naquele carro pequeno com sua família. Seus irmãos, ao lado dela, gritavam, brigavam, eles se esmurravam, eles cantavam, eles riam, voltavam a brigar, voltavam a fazer as pazes e tudo recomeçava outra vez. E ela ali espremida com aquele bebê chato no colo. Logo ela que nunca quisera ser mãe, que detestava bebês, que detestava cachorros, que detestava gatos, que detestava aquela família que o maldito destino lhe dera como castigo. Ela detestava todos eles com todas as forças de seu coração. Detestava crianças, detestava os irmãos, detestava os pais, detestava sua própria vida. Porque ela não podia ser feliz como as outras mulheres, tendo Jonas como marido, muito apaixonado por ela, vivendo numa casa bonita e confortável, um carro só para ela, uma empregada para fazer todo o serviço da casa? Tanta gente tinha isso, tantas pessoas viviam uma vida de sonhos. Em que essas pessoas que podiam ter essas coisas eram melhores do que ela. E no meio daquela algazarra toda, ela gritava sem parar para que eles calassem a boca que, claro, eles nunca calavam. Ela não conseguia ouvir os próprios pensamentos. Não que seus pensamentos fossem relevantes, mas até isso, em meio àquela família infernal, era impossível de se conseguir. Assim ela que tinha ficado com a missão de levar o bebê em seu colo distribuía tapas, belicões e berros, aos montes. Mas nada adiantava. Ela queria muito que aquelas pessoas todas morressem e a deixassem em paz. E chegará mesmo a gritar isso por mais de uma vez, naquele carro apertado, mas nenhum deles se importava muito com o que ela queria ou deixava de querer. De repente algo muito ruim aconteceu. Ela não entenderá muito, a princípio, mas jamais poderia esquecer aquele barulho, aquele som infernal, os gritos das crianças, era tudo um pesadelo pavoroso. Haviam batido de carro. Ela saiu do carro assim que tudo silenciou. Era impressão sua, mas eles haviam batido em algo e rolado ribanceira abaixo? Ela não conseguia compreender nada. Ao deixar o carro amassado para trás, o que ela viu a deixou estarrecida. Seus 3 irmãos estavam jogados ao chão, extremamente machucados, ensanguentados, com as roupas rasgadas. Ela não entendia nada. Lembrava bem que na hora da violenta batida, o bebê estava em seu colo e isso havia sido um segundo antes. Aonde estava o bebê agora? E aonde estavam seus pais? Tinha certeza de que eles não estavam no carro. Ao menos não estavam quando ela saiu à procura de todos e para saber o que tinha ocorrido.
Então Mariela voltou para o carro, olhou no banco da frente, mas não viu os pais em lugar algum. Como eles podiam ter desaparecido? Olhou adiante e viu que havia um outro veículo também amassado, bem próximo dali. Parecia que também havia uma ou mais pessoas no chão, tão machucadas quanto seus irmãos, mas tinha certeza de que não eram os seus pais. Estavam distantes demais para serem os dois. Eles não poderiam estar muito distantes do carro. E ela não quis ir até lá para ver quem eram aqueles desconhecidos. Aqueles lá não lhe interessavam. Ela só queria saber de seus pais e o que estava acontecendo. Ela estava muito desesperada olhando para os irmãos e não entendia o que tinha acontecido, por mais que se esforçasse. Como era possível que ela houvesse conseguido sair dali inteira sem nenhum machucado enquanto eles estavam todos arrebentados ali no chão? Então, de repente, tudo sumiu. E ela acordou de repente, numa enfermaria hospitalar, numa cama de hospital. Apertou a campainha para chamar uma enfermeira, para saber o que havia acontecido com ela e com a família dela, mas desistiu depois de chamar por mais de meia hora. Estava se sentindo bem. Deviam tê-la levado para aquele hospital porque ela, com toda certeza, fora encontrada desmaiada. Mas estava super bem. E suas roupas estavam limpinhas. Então, tudo parecia estar no lugar certo. Mas ela queria saber. Ai, Deus do céu! Somente ela havia sobrevivido sem um arranhão, aquele acidente tão assustador. Então resolveu sair do quarto e logo estava vagando, meio sem rumo, pelos corredores do hospital. Aquele lugar era imenso e parecia não ter fim. Ela foi de enfermaria em enfermaria por todos os corredores, mas não encontrava ninguém de sua família. Via muitas pessoas, mas nenhuma delas era conhecida. Ela se lembrava de ter passado em frente ao centro cirúrgico e de ter visto algumas pessoas como ela, bem limpinhas, bem saudáveis, mas com um ar totalmente desolados, como se estivessem esperando pelas piores notícias do mundo. Ela também vira médicos e enfermeiros entrando e saindo das salas, dizendo que naquela noite, parecia que a bruxa estava solta pois havia acontecido 4 acidentes, todos quase que ao mesmo tempo. Mariela tentava falar com alguns deles, mas eles a ignoravam completamente e seguiam na carreira para irem, o mais rápido que podiam, tentar salvar a vida de alguém. Ela já estava mais que exasperada. Estava andando, há horas pelos corredores de um hospital, indo de um lado para o outro e nenhum profissional daquela espelunca lhe dizia o que estava acontecendo. Muito ao contrário. A cada pessoa que ela interpelava, parecia que estava falando com as paredes, pois médico algum, enfermeira alguma lhe dizia qualquer coisa. Eles a ignoravam de uma forma tão irritante que era como se ela nem estivesse ali. Para piorar, ela estava vendo outras pessoas tão desoladas e assustadas como ela. Algumas já nem perdia seu tempo em parar alguns daqueles profissionais que corriam de uma sala a outra, sempre com uma pressa exasperante. Naqueles desesperançados que apenas aguardavam em um silêncio paciente, havia resignação em seus rostos assolados pela tristeza. Era tanta gente correndo, era tantos barulhos estranhos que ela, por fim, vencida por aquela falta de informações, também fez como as outras pessoas. Sentou-se em um canto e aguardou que um daqueles enfermeiros lhe trouxesse alguma notícia. Pelo que ela conseguia perceber, uma grande parte de pessoas também aguardavam, tão desolados e tão assustados quanto ela. Certamente estavam ali, olhando, rezando, torcendo para que tudo tivesse um desfecho satisfatório. Depois de tanto esperar por uma resposta que nunca vinha, ela voltou a andar. Não suportava mais ficar ali parada, esperando que uma daquelas pessoas que entravam e saiam às carreiras do centro cirúrgico lhe desse uma informação qualquer que fosse. Ela subia e descia as escadas, à procura de alguém que lhe dissesse alguma coisa, mas ninguém se dispunha a lhe dizer nada. E para piorar, o hospital era imenso. Ela foi a várias alas e via várias pessoas sentadas em algum banco ou cadeira, todas com aquele ar desolado, todas com aquele olhar vazio aonde o medo imperava. Ela também estava apavorada com o que o futuro poderia lhe trazer. No entanto, ela não queria se preocupar com aquelas pessoas desesperançadas. Ela só queria saber onde estavam sua mãe, seu pai e seus irmãos.
Assim ela continuava procurando, sempre dando de cara com as mesmas pessoas que até pareciam segui-la aonde quer que fosse, e no fim, ela achou isso muito normal, já que todos estavam fazendo a mesma coisa, que era procurar por informações sobre as pessoas que amavam. Por sorte, eles demonstravam por ela o mesmo desinteresse que ela demonstrava sentir por eles. Ela queria apenas saber aonde estavam internados os membros de sua família, e parecia a ela que aquelas pessoas também estavam fazendo a mesma coisa. De repente, depois de andar tanto que lhe parecerá que passará o dia inteiro indo de um lado ao outro, ela encontrou seus 4 irmãos. Por que vocês sumiram? Estou há horas procurando por vocês e nada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou sentindo uma fraqueza sem tamanho. Disse Marcelo, seu irmão de 15 anos. Deve ser porque você está com fome. Há horas que estamos aqui. Mas ao que parece, vocês estão muito bem. Não há nenhum arranhãozinho em nenhum de vocês. Por que a gente tinha que estar arranhado? Eu não sei. Só que vi vocês. Bem. Nada. Acho que eu sonhei. Foi isso. Eu tive um pesadelo e achei que vi vocês machucados. Mas é um alívio saber que nada de ruim aconteceu com. Mas o que aconteceu, Mariela? Por que estamos aqui sem saber como chegamos? O que está acontecendo? Eu não sei direito. A gente estava na estrada, indo para aquela porcaria de sítio que o papai tanto adora, e de repente, o carro bateu em uma árvore. Eu saí do carro e vi vocês no chão. Pareciam ensanguentados, sei lá. Acho que o medo e o susto me fizeram ver coisas. Eu não vi nada. Disse Márcio. Só me lembro de estar andando aqui neste hospital à procura do papai, da mamãe e de vocês. Eu também. Disse Marina, segurando o bebê no colo, com as perninhas do bebê abertas em volta de sua cintura. Mas o que Mariela estranhava era que todas as vezes que ela olhava o bebê, parecia que ele estava dormindo. Acho que a gente deve ter desmaiado e os médicos nos trouxeram para cá. Pode ser. Já ouvi dizer que muitas pessoas, quando sofrem um choque muito traumático, apagam da memória tudo o que for relacionado àquele momento. Então, todos nós, pelo jeito, apagamos o acidente da memória. Bem, eu não apaguei de tudo. Mas tive pesadelos com vocês, pelo que vejo. Por sorte, vocês estão bem. Precisamos agora ver se alguém nos dá alguma informação sobre o papai e a mamãe. Esses médicos correm de uma sala a outra feito malucos. O bebê está bem? Mariela se lembrou de perguntar. Nunca havia sido muito amiga daquelas crianças, mas eles eram seus irmãos menores e, na ausência dos pais, que deveriam estar sendo atendidos em uma daquelas salas, ela era responsável por eles, por mais que detestasse tal atribuição. Era uma sorte danada que nenhum deles estivessem feridos. E talvez tenha sido por isso que, no momento, ela estava no carro, gritando para os irmãos calarem a boca, e no momento seguinte, ela vira seus 3 irmãos no chão, cheios de sangue por todos os lados de seus corpos. Até mesmo o bebê, que na hora do acidente estava em seu colo, no momento seguinte não estava mais. E ela havia procurado por ele, embora não tivesse olhado muito dentro do carro, porque em seguida, devia ter desmaiado e só havia acordado um pouco antes, numa das camas da enfermaria. Por sorte, o bebê, que agora dormia meio sentado em volta das cadeiras de Marina, estava limpinho, sem arranhão algum, e conseguia dormir, mesmo em meio àquela barulheira e falação. Tudo então parecia estar bem. Exceto pela ausência dos pais. Mas eles estavam no banco da frente e devem ter sofrido um baita choque com a batida. Torcia para que eles estivessem sendo bem tratados ali, naquele hospital para onde haviam sido levados. Era uma sorte danada que todos os seus irmãos estivessem ali inteiros. Não ia querer que mal algum acontecesse a eles. Era certo que passará grande parte de sua vida desejando que eles morressem, tão irritantes eles eram, mas isso era só nos momentos de raiva que, pensando bem, eram pelas 24 horas de um dia inteiro. No momento, ela só queria que algum daqueles profissionais da saúde lhe dissesse que seus pais estavam bem, mas aqueles imbecis a ignoravam completamente. Ah, sim. Isso. Eu me lembro agora.
A gente sofreu um acidente de carro. Marcelo tentava se recordar. Eu me lembro de ter visto o carro, eu me lembro de ter visto alguma coisa, mas não consigo me lembrar direito sobre o que realmente vi. Mas tenho quase certeza que o carro do papai bateu em algo e logo depois, tudo se apagou. Nem sei como cheguei aqui no hospital. Mariela olhou para os dois irmãos. Ela se lembrava de ter beliscado os dois, um segundo antes do acidente. Era óbvio que ela não tinha ideia do que ia acontecer. Quando beliscou os dois quase que ao mesmo tempo, eles gritaram. Mas não estavam gritando por causa dos beliscões e sim, porque perceberam que o carro ia bater. Ela instintivamente tentou proteger o bebê. Mas quando saiu do carro não o viu mais. Ele não estava com ela. Havia desaparecido como os pais. Certamente ela havia desmaiado e sonhado com os irmãos machucados. Era certo que ela não esperava por algo tão terrível, ela só queria que eles parassem de brigar, de discutir, queria que eles calassem a boca porque o bebê estava chorando e ela estava muito, mas muito irritada mesmo, tanto que naquele exato momento ela berrou para todos: Inferno! Por que vocês todos não morrem e me deixam em paz? E então, o carro bateu naquela maldita árvore. E tudo se apagou de repente. Mariela quis apagar aquela lembrança de sua mente. Vocês estavam juntos esse tempo todo? Não. Eu encontrei o Márcio vagando pelos corredores como eu. Disse Marcelo. Deve ser por isso que eu não encontrava vocês. Todos nós estávamos procurando um ao outro. A gente então resolveu procurar o lugar aonde as crianças ficam internadas. Achamos que Marina e o bebê poderiam estar ali e os encontramos lá. Mas nem Marina e nem o bebê estavam internados. Marina estava lá com outras crianças, apenas batendo papo. Aí dissemos a ela para vir com a gente pois nós queríamos encontrar você. Eu quero ver o papai e a mamãe. Marina choramingou. Já procurei a mamãe e o papai por todos os lugares e não encontro eles em lugar algum. Eu quero saber aonde eles estão. Eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Marina logo perdeu o controle e começou a gritar e os dois rapazinhos ficaram com os olhos cheios de lágrimas. Calha a boca. Calha essa boca agora ou eu vou fazer você engolir esse choro agora mesmo. Eu quero a mamãe. O bebê continuava dormindo em meio àquela algazarra. Aquilo não parecia normal. Mariela começava a se desesperar. O que ela podia fazer para que aquela menina enjoada calasse a boca? Assim que a mamãe puder, ela vai estar com a gente. Não entende que ela precisa de tratamento. Tá na cara que ela e o papai estão sendo cuidados numa daquelas salas lá do centro cirúrgico e aqueles médicos e enfermeiros que correm para lá e para cá, estão cuidando deles dois. Então vamos para lá. Disse Marcelo. Vai que um daqueles médicos queira conversar com a gente e nenhum de nós está lá para saber o que está acontecendo. Mas assim que chegaram ao corredor que levava ao centro cirúrgico, algo muito estranho aconteceu. O menino mais velho, o Marcelo, começou a tremer, a sacudir, a se balançar, a cair no chão, e de repente desapareceu diante deles como se fosse um truque de mágica. O rapaz sumiu no ar. Com os olhos arregalados de pavor, Mariela, Márcio e Marina ficaram olhando aquilo sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, e sem entender o que estava acontecendo. Aquilo só podia ser um pesadelo. Mariela pensava. Um pesadelo dos mais terríveis. Ou então ela estava participando de um filme de terror, uma pegadinha barra pesada e se esqueceram de contar isso para ela. Quando ela iria acordar daquele inferno? Todos eles estavam aterrorizados. Agora Marina gritava desesperadamente, Márcio gritava junto com ela e com isso tudo, o bebê continuava dormindo placidamente, como se nada estivesse acontecendo ao redor dele. Era algo sem o menor sentido. Era uma situação tão descabida na qual ela nunca pensou se encontrar. Nem mesmo em seus piores pesadelos. E pensar que nada em sua vida doeria mais do que o dia em que ela havia visto Jonas ir embora para nunca mais voltar. E mais uma vez a mágica se fez. Do nada apareceu um homem jovem, alto, bonito, forte e moreno. O desespero de Mariela de um segundo para o outro,
havia ficado engasgado em sua garganta. Ela havia acabado de pensar naquele homem e ele se materializara bem à sua frente. Lindo, como sempre. Mas a raiva logo surgiu e deu lugar ao ciúme e à dor, fazendo com que ela se esquecesse de que segundos antes, ela se sentia totalmente perdida sem a menor compreensão daquelas coisas estranhas que estavam acontecendo com ela. Nem mesmo o fato de pensar naquele homem e ele surgir ali bem diante de seus olhos a distraíra da raiva. Aquele homem lindo e perfeito era Jonas, o amor de sua vida. O homem que abandonara por outra. O homem que a traíra descaradamente. O homem que se casara com outra mulher como ele tinha coragem de estar ali, aonde ela estava passando por tanto desespero, com tanto sofrimento. A vontade que ela tinha era de plantar a mão na cara de pau dele, de gritar, de xingar, de fazer o diabo. Jonas parecia estar muito assustado ao ver Mariela ali naquele lugar. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, claramente apavorado. Mariela não quis responder. Estava com raiva dele. Afinal, ele terminara tudo com ela e em menos de um ano, ele se casava com outra. Nós sofremos um acidente na estrada e a ambulância pelo jeito nos trouxe para cá. Márcio respondeu ao rapaz. Eu não me lembro de nada. Quando acordei, estava deitado numa cama, numa enfermaria, acho eu. Fiquei caminhando para lá e para cá até que encontrei o meu irmão Marcelo. Mas ele estava aqui, conversando com a gente e de repente ele sumiu. A gente não está entendendo nada. Ninguém pode desaparecer assim, do nada. Nenhum de vocês se lembra de como vieram parar aqui? Vai embora, Jonas. A gente não quer você aqui. Eu quero. Disse Márcio. Eu também quero. Falou Marina, fungando o nariz. Talvez ele saiba o que está acontecendo e possa nos ajudar. Consegue se lembrar do que aconteceu, Mariela? Jonas perguntou. Ela quis fazer charminho, fingir que o ignorava, mas, fosse aquilo um sonho ruim ou não, ela sabia que precisava de ajuda. Ou de respostas. Olhou para ele, mas ficou irritada porque ele não estava olhando para ela e sim para o bebê. Parecia que nunca havia visto um bebezinho na vida. A gente estava na estrada indo para aquele maldito sítio quando de repente, meu pai perdeu a direção do carro e a gente bateu numa árvore, acho eu. Não tenho muita certeza. Eu me lembro de ter me levantado e visto meus irmãos ali, espalhados pelo chão, todos eles, muito machucados, com sangue para todos os lados. Mas parece que isso aí, eu sonhei. Mas depois encontrei os 4 aqui, sem nenhum arranhão, sem nenhuma roupa suja ou rasgada. Eles estavam tão limpinhos como na hora que entramos no carro. Mas não vi nem papai e nem a mamãe. E algo muito esquisito acabou de acontecer. Marcelo, que estava falando com a gente, de repente, sumiu no ar sem deixar rastro. Eu acho que ainda estou sonhando, não é? Jonas deixou de olhar para o bebê e olhou apavorado para ela. Ele parecia muito assustado. Então, vocês estavam na estrada ZZZ, indo para o sítio da família. Sabe quando aconteceu o acidente? Jonas quis saber. Eu nem sei se realmente aconteceu um acidente. Mariela falou. Pode ter sido apenas a minha imaginação. Aliás, tudo me parece coisa da minha imaginação, até mesmo você aqui. Pode acreditar no que os seus olhos estão vendo e no que os seus ouvidos estão te fazendo ouvir. Você não está sonhando. O rapaz parecia muito convicto do que dizia. De repente, o rapaz se sentou em um banco e parecia totalmente aniquilado. Ele sacudia a cabeça, de modo negativo, como se somente agora estivesse ciente de algo que ele não queria acreditar. Você não tinha se casado? Ela perguntou, de repente. O rapaz se encolheu como se aquela pergunta fosse uma chicotada e olhou na direção das outras pessoas que aguardavam informações. Pelo que eu sei, você também se casou. Ele respondeu depois de um tempo tão longo que Mariela achou que ele nem tinha escutado a pergunta dela. Eu me casei porque você me traiu e foi se casar com uma fulaninha qualquer. Ele gemeu e ela, sem saber se o ofendera, ficou contente. Tinha um prazer terrível em enfiar a faca o mais fundo que pudesse bem na ferida da pessoa que a magoara. E ele a magoara demais.
Ele não tinha a menor ideia de quantas noites ela havia chorado pensando nele, tentando compreender por que ele a abandonara e a traíra daquela forma. Sabia que xingar a mulher dele o fazia sofrer. E isso fazia ela sofrer também. Então ela queria enfiar aquela faca bem fundo na ferida dele e remexer nela até que ele se ajoelhasse diante dela e lhe pedisse perdão. Se ele não gostava que ela xingasse a mulher dele, agora sim, que ela ia colocar aquelazinha abaixo da sola de seu sapato. E não perdeu tempo em recomeçar a fazer algo que Jonas detestava quando estavam juntos. Começou perguntando por que ele a abandonara, por que ele se casara com outra, se ela nunca significou nada para ele, e Jonas, que parecia completamente infeliz e desiludido, continuava sentado agora com a cabeça baixa com os cotovelos sobre os joelhos, segurando a própria cabeça como se não quisesse ouvir o que ela lhe dizia, como se não estivesse prestando atenção ao que ela dizia, o que deixava ela cada vez mais irritada e cada vez falando mais alto. De repente, o outro irmão dela, o Márcio, começou também a se debater, a tremer, exatamente como Marcelo havia feito minutos antes. Mas, como havia acontecido ao outro irmão, Márcio desapareceu também diante dos olhares horrorizados deles. Jonas se levantou e ficou olhando para Mariela, como se estivesse esperando dela alguma reação. No entanto, quem reagiu de modo inesperado foi Marina, que, ainda segurando o bebê no colo, saiu correndo em disparada, fazendo com que as pessoas que estavam aguardando por informações como eles, saíssem do caminho e dessem passagem à menina que corria apavorada e a Jonas e Mariela, que corriam atrás dela pedindo que ela parasse, pois poderia cair e machucar o bebê, que ainda continuava dormindo como se nada estivesse acontecendo. Então, num segundo, todos eles se viram dentro de uma das salas do centro cirúrgico, onde Márcio acabava de morrer na mesa de cirurgia, e um médico estava com aquele aparelho de ressuscitar pessoas com paradas cardíacas em suas mãos. Acabou para ele. O médico falou. Mais um da família se foi. Vamos torcer para que consigamos salvar os 3 que restam. Jonas deu um gemido tão desesperado que Mariela, por alguns segundos, esqueceu a própria dor para olhar, sem entender, para ele. Depois, ela caiu em si. Só restavam 3 daquela família. Então, eram ela, Marina e o bebê. Seus pais estavam mortos. Seus 2 irmãos, Marcelo e Márcio, também. Mas, o que significava tudo aquilo? O que estava acontecendo? Porque ela estava ali de pé, sem sentir dor, sem se sentir machucada. Ela, sua irmã e o bebê? E Jonas? Você também está aqui. Igualzinho a mim. Ele saiu da sala de cirurgia e ela e a irmã foram atrás dele. Nós estamos meio mortos, não é isso? Ela gritou para Jonas e para as pessoas que estavam ali, na porta do centro cirúrgico. Vocês aí, misturados a pessoas de carne e osso. Todos nós estamos meio mortos, não estamos? E as pessoas vivas aqui no meio da gente não pode nos ver, não pode nos ouvir. Um senhor de barba e cabelos brancos, muito tranquilo e que fazia parte daquele grupo que parecia aguardar, pacientemente por notícias ou por qualquer outra informação, declarou: ainda não estamos mortos. Mas poderemos estar a qualquer momento. Estamos aqui esperando para saber o que vai acontecer com a gente. Se ficamos ou se seguimos adiante. Ela ameaçou entrar em pânico, mas Jonas a abraçou, como se quisesse lhe dar força, apoio, consolo. Calma. Fique calma. Ele lhe dizia enquanto lhe massageava as costas. Por um segundo, ela quase esqueceu o lugar aonde estava, toda aquela confusão, e quase ergueu o rosto para ele, para que ele a beijasse. Mas logo voltou a si. Ela estava. Ela estava. Ela estava o quê? Moço. Me diz o que está acontecendo. Por favor. Eu não sei quanto a vocês. No meu caso. Eu estou aqui há alguns dias. Eu estava em coma. Eu infartei e fui internado aqui. Mas parece que não adiantou muito. Ainda estou. Mas há 2 horas, o meu coração parou de bater. Eles conseguiram me trazer de volta. Mas tive uma outra parada cardíaca e eles estão tentando me trazer outra vez. E o Senhor fala isso com essa calma toda.
De que me adiantaria ficar nervoso? Se eu tiver que ir, não há nada que eu poderia fazer para impedir. Deus do céu! Eu estou enlouquecendo. Só pode ser isso. E na sala ao lado, Marina também se despedia da vida e de repente, Mariela estava com o bebê no colo, sem saber como ele havia ido parar em seus braços. E ele ainda dormia. E o senhor de barba e cabelos brancos, que um segundo atrás estava falando com ela, também desapareceu. Ele se foi. Jonas constatou. E também a narina. Por isso os médicos correm tanto. Tem muita gente morrendo ao mesmo tempo. Ai meu Deus! Ai meu Deus! O que está acontecendo? Ela gritava num desespero sem tamanho. Todos da minha família estão desaparecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu estou ficando louca. Isso só pode ser um sonho. Não, sonho não. Isso é um pesadelo. Esse é o pior pesadelo que já tive. Eu quero acordar. Quero que essa loucura acabe. Eu não suporto mais isso. Eu não aguento mais. Acabem com isso, pelo amor de Deus. Acabem logo com isso. Jonas sabia que não gostava daquela garota, mas ver o sofrimento pelo qual ela estava passando o deixava cada vez mais angustiado. Rezava intimamente pelo seu próprio fim. Agora que estava a um passo da morte, ele torcia para que tudo aquilo acabasse o mais rápido possível. Por que um ser humano tinha que passar por aquele desespero antes de morrer? Logo ele que detestava aquela garota à sua frente, que um dia havia se apaixonado por ela e ela fizera de sua vida um inferno, com a sua imaturidade, com o seu egoísmo, com o seu narcisismo, com o seu modo detestável de ser. Ele quase enlouquecera quando vivia com ela. E a união deles dois havia durado apenas 8 meses. Mas tinha sido mais que suficiente para ele nunca mais querer ver aquela garota na sua frente. A merda toda era que, ao ficar sozinho, ele acabará recebendo o consolo de uma das vizinhas de Mariela e, por fim, havia se apaixonado por ela. Era claro que Mariela não ia deixar barato e nos 4 primeiros meses de namoro, ela infernizou bastante a vida dele e da sua garota. Por sorte, ele e a nova namorada resolveram se casar e foram viver do outro lado da cidade. E logo Mariela também se casou e o deixou em paz. Quando a conhecera, ele a achará a menina mais linda que ele já havia visto. Com aqueles cabelos longos quase pretos, aquela franjinha sexy, aquele corpo bonito, aquela covinha no queixo. Mas os 8 meses de convivência com aquela garota de gênio tão ruim, quase o destruíra. E em pouco tempo ele passou de um amor intenso, de uma tesão sem tamanho, a um ódio quase irracional. Ele tomara tanto pavor por ela que um dia não voltou mais para casa. Abandonou tudo para trás. E agora ele estava ali, ao lado dela, tendo que abraçá-la, tendo que consolá-la, tendo que cuidar dela, pois, um a um dos membros de sua família, estavam perdendo a luta pela vida. Porque a luta dele também não acabava logo. Já não bastava todo o sofrimento pelo qual vinha passando há meses? Ele estava cansado de sofrer. Ele estava cansado de sentir dor. Ele ansiava por alívio. E o único alívio que lhe restava era sair da vida. Dessa vida que só lhe trouxera dissabores. Assim, sem saber ao certo o que fazer, ele olhava para todos os lados, olhava para as pessoas paradas nas portas, olhava para os médicos que corriam para lá e para cá, tentando salvar os feridos daquela noite catastrófica, tinha vontade de pedir ajuda, mas sabia que nenhuma daquelas pessoas que estavam por ali, fossem em que estado estivessem, poderiam ajudá-lo. E como Mariela não parava de chorar, de gritar, de se desesperar, ele percebia que não tinha alternativa. Ele precisava acalmá-la. Ele precisava fazer algo que diminuísse a dor que ela estava sentindo. Talvez fosse essa a sua missão: ajudar aquela garota detestável a encontrar um rumo na vida. Então, sem saber o que mais poderia fazer, ele a abraçou mais forte enquanto ela soluçava, dando a entender que nunca mais pararia de chorar. Agora que o bebê estava nos braços dela, ele entrou numa das enfermarias e colocou o bebê, que ainda dormia tranquilo e sereno, numa das camas. Instintivamente colocou travesseiros e colchas ao lado, para que o bebê não caísse, esquecido de que aquele bebê, na realidade, não estava ali.
Deveria estar em uma daquelas salas de cirurgia, enquanto médicos e enfermeiros tentavam lhe deixar no mundo dos vivos. Assim como estava acontecendo também com ele. Mariela voltou a se agarrar a ele, assim que ele colocou o neném na cama. Ela não o largaria, agora que parecia ter ele só para ela. Ele tinha vontade de correr para bem longe dela, mas sabia que não podia fazer tal coisa. Devia algo a ela. E sabia que, egoísta do modo que ela era, se agarraria à vida com unhas e dentes ou o seguiria aonde quer que ele fosse, mesmo que largassem essa vida para trás. Estar com aquela mulher pela eternidade seria o inferno que o demônio havia preparado para ele. Aquilo sim seria um castigo sem fim. Seria esse o preço que ele pagaria pelo que havia feito de ruim? Você tem algum filho? Ele perguntou a ela de repente. Não. Não tenho. Detesto crianças, vocês sabem bem disso. Ela respondeu entre as lágrimas. Ele, ainda abraçado a ela, fez uma careta de dor. Como podia ter se esquecido de que ela não queria ser mãe? Quando eles foram morar juntos, ele sonhava em ter uma família com ela, com filhos, com gato, com cachorro. Mas ela, certo dia, num rompante de ira, berro a plenos pulmões que ele poderia ir tirando o cavalinho da chuva porque ela jamais colocaria um filho no mundo. Já lhe bastavam as pestes dos irmãos. E agora, olhando para ela, ele percebia que nem isso ela tinha mais, exceto o bebê que talvez não sobrevivesse ao acidente de carro pelo qual ela e toda a família haviam passado. Ela parecia ter lido os pensamentos dele porque começou a se desesperar outra vez. Não. Não tenho filhos, não tenho mais ninguém no mundo, só tenho você. E talvez o bebê. Tomara que ele também não morra. Não tenho mais ninguém no mundo. Mas, ao que parece, não vai sobrar membro algum da minha família para contar a história do que aconteceu naquela estrada. Se eu sobreviver, vou estar sozinha e eu não quero estar só. Odeio a solidão. Não quero ficar sozinha. Jonas suspirou desalentado. Aquela criatura egoísta acabava de perder a maior parte de sua família e, mesmo assim, só conseguia pensar na solidão que ia sentir. Ela nunca aprenderia a pensar nos outros. Que ser humano mais desprezível que ela era! Como poderia ele ter se apaixonado um dia por aquela pessoa tão sem coração? Ai, meu Deus! Eu serei a única. Eu estarei tão só. Eu fui tão ruim para minha família. Não pode ser possível. Eles todos se foram e eu nem pedi perdão. Eu sou culpada pela morte deles. Eu quis que eles morressem. Eu achava todos eles um saco e estava saturada deles. Um segundo antes de tudo acontecer, eu desejei que eles morressem. Todos eles. Eu desejei a morte de meus pais. Eu desejei a morte do bebê. A culpa é minha por eles terem morrido. Faz amor comigo, Jonas. Faz amor comigo. Ele ficou confuso. Aquilo era sério? A família dela acabava de morrer e aquela louca de pedra queria fazer amor? Onde ela pensava que eles estavam? Numa balada? Numa festa? Eles se foram por minha culpa. Ela continuava em desespero e Jonas não sabia o que fazer e nem o que pensar. Como alguém poderia querer fazer sexo numa situação tão desesperadora? Eu desejei que eles se fossem. Eu desejei que eles morressem. Eu desejei ficar sozinha. Eu achava que eles enchiam demais a minha paciência. Eu não tinha um pingo de tolerância com eles. Eles morreram por minha culpa. Eles morreram por minha culpa. Faz amor comigo. Faz amor comigo, agora. Não consigo, Mariela. Como não consegue? Não vê que estou sofrendo? Mariela, a gente pode desaparecer a qualquer momento. Tomara mesmo que eu desapareça. Para sempre. Eu não poderei viver carregando dentro de mim tanta culpa. Você parece arrependida. E estou. Daria tudo para acordar desse pesadelo e ver que nada disso aconteceu de verdade. Eu não queria que eles morressem de verdade. Eu só queria me sentir feliz. E os dois ficaram abraçados assim por muito e muito tempo.
Mariela sentia que era como se estivessem abraçados por toda a eternidade. E ela gostava muito daquela sensação. Era como se tivesse retornado para sua casa. Todo o tempo em que estivera casada com Eduardo, ela só havia desejado estar nos braços de Jonas. Então, no auge do seu desespero, no auge da sua dor, precisando de consolo, precisando de carinho, precisando de alento, ela beijou Jonas, o mais apaixonadamente que conseguia. Surpreso, ele retribuiu ao beijo, prolongando aquela batalha de línguas o mais que podiam. Caindo na real, ele tentou se afastar dela. Ele sabia que não gostava dela. Nem um pouco. Mas a dor dela, o arrependimento dela e a culpa que ela carregava agora pareciam reais, pareciam doer muito naquela alma egoísta. Mas ela queria que ele ficasse ali com ela, que ele a consolasse, que ele lhe desse um pouco de alívio em meio a tanta dor. E por mais que ele tentasse se afastar, ele acabou cedendo. Porque ela precisava dele naquele momento e de beijo em beijo. Era mais que óbvio que Jonas não queria fazer sexo com Mariela, mas ela insistia e insistia. Ela repetia como um mantra que precisava daquilo para lhe diminuir a dor, que estava triste demais, que não estava conseguindo suportar aquela culpa, que necessitava de algo que a deixasse um pouco mais leve, menos infeliz. Mesmo achando que ela estava sendo sincera, ele não cedia. Ele tinha a mulher dele na cabeça. E mesmo sabendo que ele estava mais morto do que vivo, ele não queria trair a mulher a quem verdadeiramente amava. Sabe que não posso. Por que não? Ela tinha a voz rouca de desejo. Minha mulher. Você não pode estar falando sério. É claro que estou. Sua mulher não pertence a esse mundo maluco aonde nós estamos. E pode ser que nenhum de nós dois saia daqui com vida. Isso era verdade. E ela percebeu que ele estava indeciso e aproveitou para dar o bote. Lembrou que o bebê estava dormindo na cama próxima ao local aonde eles estavam, mas havia uma outra bem perto. Com jeitinho, ela empurrou Jonas até a cama e quando ele não tinha mais como escapar, antes mesmo que ele se sentasse, ela lhe tirou a camiseta preta que ele usava, puxando-a pela cabeça dele. Depois ela abriu, muito devagar, o zíper da calça jeans e abaixou a calça e a cueca de modo que o membro dele saltasse para fora. Então ela começou com beijinhos e lambidas curtas pelo abdômen dele, muito lentamente enquanto ia descendo cada vez mais. Ela ouviu o gemido dele. Tinha acertado o alvo. Agora ele não dava mais para trás. Então ela sentia que os músculos dele estavam todos tensos, e ele tremia de excitação, mas ela sabia ser cruel, sabia castigar, sabia maltratar, queria que ele implorasse, que lhe pedisse perdão e que prometesse tudo a ela para que ela parasse com aquela tortura que o deixava louco. Ela se sentia cada vez mais satisfeita em ter o poder de torturar aquele homem pela fome que ele havia feito ela passar. Pare com isso. Eu não aguento mais. Já? Ela parecia meio desapontada. Eu. Ele não sabia o que dizer. Então ela se afastou dele, de frente para ele e começou a tirar a camisa muito lentamente. Depois tirou o shortinho que tinha vestido naquela tarde, antes de entrar no carro do pai. Foi tirando tudo e se aproximando dele para que ele se afogasse em seus fartos seios. E ele os lambeu, os mordiscou, se afundou nos seios dela como um náufrago. Você me quer, não quer? Diga para mim o quanto você me quer. Ele não respondeu. Só grunhiu e ela sabia que ele estava desesperado por alívio. E ela deu a ele o que ele queria. 2 minutos depois, ela tentou se aconchegar ao corpo dele, na cama estreita, mas ele deu um pulo para fora da cama. Vou embora. Ela se desesperou. Pelo amor de Deus, não vá. Eu tenho medo de ficar aqui sozinha. Você já teve de mim o que queria, não? Tenho que ir. Por quê? Porque você não muda, Mariela. Como assim não mudo? Você é tão voltada para o próprio umbigo que nem consegue saber do que estou falando. Vai começar a falar todas aquelas asneiras depois da deliciosa transa que eu te dei? Você é um cara ingrato. Ai céus! Você só pensa nisso? Então, ele se levantou da cama e começou a se vestir, enquanto se encaminhava para a porta do quarto. Aonde você vai? Estou indo embora.
Você queria sexo, então lhe dei o que você queria. Eu lhe devia isso. Não acredito que você vai me deixar aqui. Ela se desesperou. Depois de tudo que eu fiz por você. Do que você está falando? Ele parou na porta, com a mão na maçaneta, pronto para sair de perto dela, com o desejo de nunca mais olhar na cara dela. Estava com raiva de si mesmo, por ter se deixado levar pela luxúria. Ele detestava aquela garota, mas ele tinha com ela uma dívida sem tamanho que nem mesmo a eternidade poderia ser suficiente para que ele conseguisse pagar. Estou falando das coisas que fiz por você, ora essa. E o que você fez por mim além de reclamar de tudo o que eu fazia? Não era tanto assim, vai. A gente teve muitos bons momentos. Eu não me lembro de nenhum. A gente transava gostoso. É só disso que você sabe falar. Mas era bom, confessa. Ele olhou para ela como se não pudesse acreditar nas coisas que ela dizia. Jonas, eu amo você. E o seu marido? Aonde fica nessa história? Eu me separei dele no início dessa semana. Entendi. No mínimo, ele era outro incompetente como eu, né? Você faz eu parecer um monstro. Pra mim, você é pior do que isso. Além de ser a pessoa mais egoísta do planeta. Você ainda está magoado comigo e por isso exagera. Eu sou uma pessoa que te ama, que sempre te amou, que sempre quis o melhor para você. Apenas isso. Te amo muito. Você é o meu tudo. Eu te amo. Eu te amo. Quando vai entender isso? Você não tem ideia do que fala. Você não sabe amar. Você não sabe compartilhar. Você não sabe dividir. Você não sabe o que é intimidade. Você não sabe ser tolerante. Você não sabe ser um ser humano. Você é uma pessoa egoísta demais. Você só pensa em você mesma. Sempre foi assim. Foi por isso que eu não suportei mais ficar com você. Você fez da minha vida um inferno. Era muito ciúme, muita cobrança, muitas acusações sem fundamento, muita humilhação. Vivia me rebaixando, dizendo que eu não era homem para te dar o que você merecia, que eu não era homem o suficiente para te satisfazer na cama. Dizia que eu era um molenga, que eu nem parecia ser um homem de verdade, só porque eu não era tão obsessivo pelo sexo quanto você. Isso sem falar das inúmeras vezes que tentei fazer alguma coisa em nossa casa e que tive de ouvir você dizer que tudo o que eu fazia estava errado, que eu não conseguia fazer qualquer coisa bem feito, e que nem mesmo para trepar eu servia. Você é tão indigesta que consegue acabar com a autoestima de qualquer um, pois o que sabe fazer de melhor é colocar as pessoas para baixo, dizer o quão insignificantes elas são, sabe como humilhar e fazer com que as pessoas ao seu redor se sintam um lixo. Mariela sabia que falava mesmo aquelas bobagens. O Eduardo também lhe acusara das mesmas coisas. Tudo homem molenga, tudo borracha fraca. Todos eles, uns frouxos que se magoavam com qualquer palavrinha como se fossem aqueles moloides da escola que a todo momento iam reclamar de bullying. Mas aqueles homens burros não entendiam que ela falava o que lhe vinha na mente quando estava com raiva. Ela sempre havia sido assim. Ficava com raiva então, saía dizendo tudo o que mais pudesse ferir a pessoa que a enraivecera. Se ela tivesse uma arma nas mãos, na hora da raiva, ela tiraria até a última bala ou enfiaria a faca até o fundo e depois a retorceria isso, se não apunhalasse seu inimigo várias vezes. Ela tinha o pavio curto e todo mundo sabia disso. Ficou com raiva e aquela velha vontade de dizer coisas que faziam mesmo uma pessoa se sentir por baixo veio à tona com força total. E toda vez que ela se sentia magoada, tinha que enfiar uma faca na ferida de quem a magoava e futucar o machucado o mais profundo que pudesse. Mas o que eu falei de errado? Você nunca prestou para coisa alguma mesmo. Nem trepar direito você sabe. Como acabou de acontecer agorinha mesmo, sempre fui eu quem teve que tomar todas as iniciativas e sempre fui eu quem executava todo o trabalho. Você é um fraco, um molenga, um banana. Uma porcaria de um homem frouxo que não serve para nada além de destruir o oxigênio que as pessoas de bem precisam para viver. Homens como você nem deveriam ter nascido, pois não têm serventia alguma. Fala para mim, Jonas, para que você serve?
Não foi nem capaz de fazer um filho em mim de tão frouxo que você é. Tenho certeza que se acertasse o tiro e eu engravidasse, meu bebê nasceria faltando um pedaço, já que você não deve servir nem para ser pai. Mulher desgraçada. Mulher dos infernos. Calha essa boca maldita. Ele apertou os dentes e fechou os olhos com força. Tinha tanta raiva daquela mulher que, se pudesse, acabava com ela também. Por que aquela peste não tinha morrido em vez de toda a sua família? Aonde estava a justiça divina naquele caso? Ela estava ali, encostada na cama, a uns 10, 15 passos dele. Nua e se balançando, achando graça por ele ter perdido a calma. Com muita ira no olhar, Jonas bateu a porta da enfermaria onde estava e foi até ela com tanta rapidez que ela, assustada pela mudança brusca no semblante dele, deu um passo atrás. Então ele a segurou com fúria e, abaixando a calça jeans que vestia, até as canelas, empurrou Mariela até a parede e se enterrou nela com muita ira. Ela, encostada à parede, adorou que ao menos uma vez na vida, ele tivesse agido como um homem de verdade e enlaçou a cintura dele com suas pernas. Mas com a raiva que ela fizera brotar nele, ele logo se afastou dela e ela, sem apoio, caiu ao chão, olhando para ele ainda embasbacada. Aonde estava escondido esse macho que eu nunca vi? Ela perguntou sarcástica, mas satisfeita. E tinha o olhar do fato que tinha acabado de comer um canário. Ela se sentia nas nuvens. Amava aquele homem e tinha certeza que depois daquela demonstração de ardor da parte dele, seria impossível que ele não voltasse para ela. Seriam felizes. Ela sabia disso. Mas ele ainda estava indignado. Você é tão egoísta que nem por um minuto parou para se perguntar ou para me perguntar por que estou aqui em coma no mesmo hospital que você. E nem se importou com sua família que se foi. Acabou de perder seus pais. Viu um a um de seus irmãos irem embora e só se preocupou em satisfazer sua vontade infinita de sexo. Egoísta. Egoísta. Você é a pior das criaturas desse mundo. Eu detesto você. Eu tenho pavor de você. Com muita raiva no olhar, com toda a fúria da qual poderia ser capaz, ele saiu do quarto, batendo a porta com o máximo de força que pudera, enquanto ouvia ela rindo e caçoando dele. Mas tornou a voltar, uns 2 minutos depois. Ela ainda estava no chão, nua, no mesmo lugar aonde havia caído quando ele se afastou dela. Mas ela reparou que o olhar dele agora não era mais daquela fúria vermelha, cáustica de segundos atrás. Tinha um olhar diferente. Tinha um olhar de compaixão. Tinha um olhar de quem havia se arrependido da atitude tomada. E aquilo era mais que bom. Ah! Você voltou. Disse ela triunfante, mas ele não fez caso. Eu vim te pedir perdão. Pelo delicioso sexo que acabou de me proporcionar. Foi surpreendente. Fantástico. Sensacional. Se você tivesse me demonstrado essa sua pegada antes, eu jamais teria chamado você de frouxo, de banana. Não. Por outras coisas. Ela não compreendeu. Eu te peço perdão pelo mal que te fiz. Mas você sempre disse que eu é quem era a pessoa ruim em nossa vida. Pois é, as coisas mudam. E a gente acaba fazendo mal a muitas pessoas, mas não foi de propósito. Ela continuava sem entender, mas deu de ombros. O importante era que Jonas, o seu Jonas, que havia saído dali, há pouquíssimos minutos, voltava arrependido. Era claro que ele a amava. Era claro que ele a queria. Era claro que ele brigava consigo mesmo, mas na verdade, queria ficar mesmo era com ela e não com a mocréia com quem se casara. E ela precisava aprender a refrear seu mau gênio para que ele nunca mais a deixasse, para que ele nunca mais a trocasse por outra. Ela ia mudar. Por ele. Pelo seu Jonas. Sabe? Sinto muito por sua família. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Todos eles eram gente bacana. Não sei como foi que você pode fazer parte daquela família onde todos eram muito legais. É uma pena que eles tenham ido. Ela voltou a ficar confusa. Então, ela não era tão legal como o resto de sua família? Se não gosta de mim, como deixou bem claro,
Por que fez amor comigo? Ele, ainda segurando a porta, ficou olhando para ela por um bom tempo. Eu não fiz amor. Ele ia dizer algo mais, mas se calou. Fez sim. Eu ainda estou sentindo a paixão aqui dentro de mim. Ele suspirou bem fundo. Amor é um sentimento que você não conhece. Eu estou com pena de você, mas com muita pena mesmo, e eu sinto muito. Ela não quis continuar a discussão. Ela queria que ele ficasse ali com ela. E já que ele havia voltado ao quarto, não valia muito a pena continuar brigando. Não ia bancar a orgulhosa. Se ele havia voltado porque sentia pena dela, tanto fazia. A pena dele e o sexo gostoso que somente ela sabia fazer seriam mais que suficientes para que eles pudessem viver uma vida em paz e harmonia, caso saíssem daquela situação mais que estranha em que estavam inteiros. Se está mesmo com pena de mim, não me deixe aqui sozinha. Tenho medo. Eu não sei bem o que está acontecendo. Tenho medo. Não me deixe aqui sozinha. Ele ficou meio em dúvida. Então entrou no quarto, foi até o bebê para ver se a criança ainda respirava, e suspirando de desgosto, foi até ela, lhe estendeu a mão para que ela se levantasse, ajudou-a a se vestir e a levou até a cama. Tudo bem. Eu lhe devo isso. Vamos dormir um pouco. Quem sabe, quando a gente acordar mais tarde, consiga compreender melhor o que está acontecendo. De qualquer forma, nunca se esqueça de que eu sinto muito. E os dois se deitaram de conchinha na cama estreita da enfermaria, e Mariela tinha certeza de que Jonas, depois de ter falado todas aquelas asneiras, a perdoaria e ficaria com ela para sempre, e esqueceria de vez a mocreia com quem ele havia se casado. Ela ainda deu mais uma olhada para o bebê, que ainda dormia na outra cama, na mesmíssima posição que Jonas o colocará, e ela se perguntou se aquela criança também não havia morrido. E caiu num sono pesado e sem sonhos. E aí Mariela acordou. Estava sozinha numa cama de hospital. Olhou para a cama ao lado, à procura do bebê, mas havia uma senhora deitada ali. A enfermaria aonde se encontrava agora era diferente do lugar aonde havia se deitado pouco antes. E ela se lembrava de tudo, dos irmãos desaparecendo, de Jonas, o seu Jonas. Ele havia feito amor com ela. E ele estivera deitado ali com ela, juntinho de conchinha. Ou não. Ou tudo havia sido um sonho. Era bom que fosse um sonho. Se tudo aquilo tivesse mesmo acontecido, toda a sua família estava morta, e era melhor que ela também se fosse. Ela se lembrava do acidente, de ter desejado que todos morressem, e não sabia dizer se saberia conviver com aquela culpa. Era uma dor grande demais para ela sentir. Onde estou? Ela perguntou a uma enfermeira que estava próxima dela e que viera lhe olhar mais de perto, quando percebeu que ela havia acordado. Ah! Você acordou. Vou chamar o médico. E Mariela ficou olhando para o teto, ouvindo toda aquela barulheira ao redor. Havia muitos aparelhos trabalhando ao mesmo tempo, e durante algum tempo, ela se sentiu apagar. E isso aconteceu mais algumas vezes. A cada vez que acordava e abria os olhos, ela ia se lembrando de algo que havia acontecido nos corredores daquele hospital. E ela se lembrava de todos os detalhes. Acho que você está se recuperando bem. Já vai poder ir para uma enfermaria. Está fora de perigo, agora. Acordou do coma há 2 dias e está se recuperando bem. E onde estou? Está na UTI. Esteve em coma por muito tempo. Mas lutou bravamente para ficar em nosso mundo. O que aconteceu para eu vir parar aqui? Um acidente de carro, creio eu. Não sei bem ao certo. A gente só trata os feridos. Não fica sabendo muita coisa de como a pessoa se feriu. Um policial virá mais tarde conversar com você, agora que está apta a conversar, e ele poderá lhe dizer o que aconteceu de fato. Faz tempo que estou aqui? Isso eu posso te dizer com certeza. Você está aqui há exatamente 3 semanas. E a minha família? O médico, por uma fração de segundos, desviou o olhar. Mas logo a encarou e, com os olhos dentro dos olhos dela, disse: somente você e o bebê sobreviveram. Seus irmãos faleceram pouco depois de chegarem aqui, infelizmente.
E os meus pais? Ao que parece, morreram instantaneamente no acidente. Mas não sei muito mais que isso. O policial vai poder te dar mais detalhes. A dor e o arrependimento que ela sentiu eram coisas de causar muita compaixão em qualquer pessoa que a visse agora. Chorou muito. Chorou por cada um de seus irmãos e pelos pais, a quem ela jamais havia demonstrado sentimento algum de afeto. Sempre havia sido uma menina que tinha passado parte de sua adolescência odiando a família, desejando que todos morressem, e agora que isso havia acontecido, a dor que sentia era algo que fazia com que desejasse ter ido embora dessa vida junto com eles. Sempre havia desejado se livrar de sua família chata e que agora realizava os seus desejos. O universo a ouvirá. O universo a atenderá. Mas ela não queria que aquilo acontecesse de verdade. Ela falava aquelas asneiras apenas por falar. Não queria perder as pessoas de sua família. Só então ela compreendeu porque algumas pessoas lhe diziam para tomar cuidado com as coisas que se pedia ao universo porque elas podiam se realizar. E aquela imensa dor a rasgava por dentro. Seu irmão Marcelo, com apenas 15 anos. Com tanto ainda para viver. E o Márcio? 13 anos. Devia ser proibido morrer tão jovem. E Marina? Ai Deus! Uma garotinha de 9 anos. Nem sabia o que fazia neste mundo. E ela se sentia cada vez mais culpada. Fora a raiva dela que os matara. Fora a imaturidade dela que os levará embora. E ela agora estava sozinha para aprender a crescer por conta própria. E para carregar aquela culpa para onde quer que fosse, por todos os anos que teria pela frente para viver. Ela estava só. O médico saiu do quarto logo depois de examiná-la e de desligar alguns dos aparelhos aos quais ela havia ficado ligada até então. Ele parecia muito satisfeito por ter conseguido salvar alguém daquela família. Ela iria em breve para uma das enfermarias do hospital. Mariela pensou no bebê. O que havia acontecido com aquela garotinha? Por sua culpa, o bebê ia crescer sem mãe, sem pai e sem os outros irmãos. Ela não ia jamais conseguir olhar para aquela criança e saber que ela tinha perdido tudo por sua culpa. E chorou ainda mais. 3 semanas. Ela havia ficado em coma por 3 semanas inteiras. Mas parecia que havia sido apenas uma noite. Há aqui algum paciente com o nome de Jonas Rodrigues. Ela perguntou a uma enfermeira que acabava de entrar na UTI. A enfermeira desconversou como podia, pois ali no hospital não era permitido dar informações sobre nenhum paciente. Somente o médico podia falar com alguém sobre eles e o estado de saúde que essas pessoas se encontravam. Não sei dizer. Somente a recepção pode lhe dar alguma informação. Ou um médico, caso ele saiba quem é o paciente que você procura. Isso é. Caso ele esteja internado aqui. Esse rapaz é parente seu? Ele é um amigo. Eu e ele havíamos sido namorados há mais ou menos 1 ano e meio. Mas ele resolveu se casar com uma outra garota. Uma amiga minha. Mas depois eu também me casei e não tivemos mais contato. Por que perguntou se ele estava internado aqui? Eu. Ela ficou um pouco embaraçada. Ela tinha a sensação de que ele estava ali, muito perto. Ela podia se lembrar de cada segundo daquele sonho erótico. E ela também parecia ver, em sua mente, algumas lembranças dele e dela caminhando por todos aqueles corredores. Era algo muito estranho, algo que ela atribuía aos sonhos, mas lhe parecerá tão real. Ela ainda podia sentir o cheiro dele entranhado em seu corpo, o gosto dele em sua boca e até mesmo o calor das mãos dele em cada pedacinho de seu corpo onde ele havia tocado. Era tudo muito estranho. Se havia sido um sonho, por que ele parecerá tão real, tão verdadeiro? E como explicar que ela já soubesse da morte dos pais e dos irmãos? E o bebê? Por que estava dormindo o tempo todo? Eram coisas que ela não sabia explicar e duvidava que pudesse existir alguma explicação para aquilo. Mas tinha certeza de que Jonas estava naquele hospital. E em estado de coma. Ela realmente era uma pessoa egoísta. Em nenhum momento havia perguntado a ele o que ele fazia ali.
Havia tido um problema sério de saúde? Estava entre a vida e a morte como haviam estado os irmãos dela? O médico que a atenderá e a mandara para uma das enfermarias do hospital não pudera lhe dar informação alguma sobre Jonas. O tal investigador da polícia aparecerá para ver o que ela conseguia se lembrar do acidente. Ela não tinha muita coisa a falar sobre aquilo. Não podia contar ao detetive que ela havia saído do carro assim que o acidente acontecerá e que ela vira seus irmãos feridos no chão e que não encontrara os pais porque, com toda certeza, eles já estavam mortos. Mas ela também não havia encontrado o bebê e, ao que lhe haviam dito, o bebê estava vivo. Como ela não saberia dizer e também, ninguém lhe dera muitas explicações. Então ela se virou para o policial e contou apenas que seus irmãos gritaram um segundo antes da batida e que depois disso, tudo se apagara. Sabia que a senhora conseguiu proteger o bebê? Como assim? Ela não entendia nada. A senhora protegeu o bebê com o seu corpo. Ele foi encontrado dentro do carro, em meio às ferragens, totalmente protegido pelo seu corpo. Eu estava no carro? Sim. A senhora foi encontrada dentro do carro. O carro rolou ribanceira abaixo e os seus irmãos foram despejados, juntamente com os seus pais. A senhora e o bebê permaneceram lá dentro. Mariela pensou muito sobre aquilo e o investigador deu um tempo a ela para que ela tentasse compor aquele quebra-cabeças. Mas ela não conseguiu montar nada em sua mente. Ainda estava com a sensação de que havia caminhado por horas por aquele hospital, que vira os irmãos, que vira o bebê e que vira o seu Jonas e que havia feito amor com ele. Conhecia o senhor Jonas Rodrigues? O policial perguntou. Mariela olhou para ele assustada. Era possível que aquele detetive estivesse lendo a sua mente? Ou era possível que ele soubesse que ela havia caminhado pelo hospital enquanto estava em estado de coma? Ou ela estivera mesmo andando por ali com Jonas e tudo acontecerá de verdade? O que aconteceu a ele? Moça, sou eu quem faz as perguntas aqui. Aquele policial estava deixando Mariela ainda mais apavorada. Não respondo nada sobre ninguém se o senhor não me disser o que está acontecendo. Sabia que o senhor Jonas Rodrigues perdeu, há um mês, a esposa na mesa do parto e que sua filhinha, recém-nascida, faleceu 2 dias depois, por problemas pulmonares e que ele andava meio transtornado? Ela não tinha como saber. Não via Jonas desde que ela havia ido embora do bairro onde moravam e quando retornará, há mais ou menos. Há quantos dias mesmo ela havia retornado? Com os dias passados naquele estado de coma, ela não estava muito ciente do tempo passado ali. Então, ele estava transtornado por ter perdido a mulher e a filha. E ela? Aonde ela ficava nessa história? De qualquer forma, agora que ele enviuvara, estaria livre para voltar para ela. E agora ela faria tudo diferente. Ela seria mais madura, mais assertiva. Era errado se alegrar por ele ter ficado viúvo? Claro que era. Se o seu Jonas estivesse ali, com toda certeza diria que ela era muito egoísta, que só pensava no próprio umbigo. Mas ela era humana. E amava ao seu Jonas acima de tudo. Ela saberia como aplacar o sofrimento dele. Ela o faria feliz. Ela não iria desperdiçar aquela oportunidade que o destino tornava a lhe dar. Eu não vejo Jonas desde que me casei, acho eu. Há 1 ano, mais ou menos. Vocês moraram juntos por um tempo, não é assim? Moramos juntos por alguns meses. Mas terminamos. Ele tinha algo contra você? Ele sabia que você estava naquele carro junto com sua família? Ela se sentiu confusa. Deus do céu! Por que não pergunta isso a ele? Porque ele está morto, moça. Ela teve uma crise de tosse e de falta de ar. O médico entrou correndo e a ajudou a recobrar o fôlego. O médico queria que o detetive fosse embora e que retornasse numa outra hora, mas Mariela queria saber o que havia acontecido a Jonas. Seu Jonas estava morto. Ela transara com ele morto? Não. Isso não era possível. Assim que seus irmãos morreram, eles haviam desaparecido. Então, enquanto estivera vivo, Jonas estivera com ela.
Ele havia passado seus últimos instantes de vida ao lado dela. Seria porque, no fundo, ele a amava? Seus pensamentos eram uma confusão só. Jonas está morto? Como? Quando? Ele faleceu horas depois de dar entrada aqui no hospital, na mesma noite em que você e seus irmãos também deram entrada aqui. O policial pegou um bloquinho e leu para ela algumas de suas anotações. Pelo que sei, seu irmão Marcelo foi o primeiro a morrer, em seguida foi o seu irmão Márcio e logo depois a pequena Marina. Algumas horas depois, Jonas também faleceu. Nenhum deles acordou do coma. Eu não fazia ideia. Nem tinha como saber, moça, a senhora também estava em coma. Então Jonas também sofreu um acidente de carro? Ela sentia uma dor sem tamanho ao pensar que o seu Jonas havia morrido. Como ela conseguiria viver sem ele? Ela havia desejado estar com ele para sempre, desde o momento em que o conhecera. Era uma brincadeira de mau gosto do destino? Eles estiveram juntos e ele se foi. Não era justo. Que coisa mais injusta que era a vida! Tanta gente ruim pelo mundo afora, causando mal a uma porção de gente, e essas pestes continuavam vivas, atormentando a todos. E Jonas? O seu Jonas? Realmente não era justo. O senhor Jonas Rodrigues queria se suicidar. Ele estava vindo em sentido contrário à sua família quando tudo aconteceu. E ele virou o carro para se atirar no precipício, bem no momento em que o carro de sua família estava passando. Ele atingiu o carro em cheio e os dois carros rolaram precipício abaixo. O carro de seus pais bateu em uma árvore e o de Jonas parou logo a seguir num platô. Todos os amigos e todos os familiares de Jonas sabiam que ele andava muito deprimido e alguns de seus amigos intuíam que ele pensava em suicídio. Mas acreditaram que logo ele iria melhorar. A perda da esposa e, em seguida, a perda da filhinha tinham acabado com ele. Mas ninguém poderia imaginar que ele, ao acabar com a própria vida, levasse tantas outras com ele. Mariela, a princípio, sentiu que lhe faltava o ar. Não conseguia respirar por mais que tentasse. E de repente se viu outra vez nos corredores do hospital. Mas agora ela sabia que não precisava procurar por mais ninguém, pois nenhum deles estava ali. Todos haviam partido. Ela estava tão só que não queria mais voltar à enfermaria aonde estivera conversando com o policial. Queria morrer. Não queria continuar vivendo. Nada mais lhe restara na vida. Toda a sua família se fora e aquele que sempre fizera com que ela se levantasse pelas manhãs, cheia de esperança de poder tê-lo outra vez em sua vida, também se fora. Qual seria a graça de acordar todas as manhãs num mundo onde não havia mais o Jonas? De repente ela viu o velhinho que no seu estado de coma anterior, estivera conversando com ela, assim que seu irmão Márcio se fora. Você também voltou? Disse ele. Conseguiram te ressuscitar e você teve uma outra recaída? Pelo que vejo, o senhor também. É. Mas agora acho que não vai mais dar para ficar por aqui. Já tive tantas paradas cardíacas que meu corpo já não reage mais a tantas ressuscitações. Agora os médicos caíram na real e resolveram deixar que eu parta sem mais aborrecimentos. Onde está o moço bonito que estava com você? Ele também se foi. Ah, sim. Eu conheci a esposa dele. Ela chegou aqui e se foi muito rápido. Ela amava demais aquele rapaz. Eles estavam tão felizes com a chegada do primeiro bebê deles. E então toda aquela tristeza aconteceu. Ela se foi chorando enquanto olhava a bebezinha no berçário. Ela nunca iria poder pegar a Nenizinha em seus braços, ao menos não nessa vida. Mas logo depois, a Nenizinha se juntou a ela no outro plano, naquele lugar que a gente não conhece mas que sabe que para alguns de nós é melhor do que esse mundo aqui. Eu estava olhando a menininha na UTI neonatal. O seu amigo não saía de lá. Ele naquele tempo não podia me ver. Ele estava bem vivo, embora com a alma e o coração destruído. Quando o médico viera lhe dar a notícia de que a esposa dele tivera uma hemorragia e que não havia sobrevivido, ele chorou como uma criança. Depois, ele se lembrou que ainda teria sua filhinha. Mas ela também se foi.
E ele se perdeu naquele dia e, pelo que entendi, nunca mais se encontrou. Ela se lembrou que havia dito a ele, ali mesmo naquele pensou que se havia um mundo melhor do que esse e que a mulher e a filha de Jonas haviam ido para lá com toda certeza. Do modo como ele gostava da mulher, ele devia ter se juntado a elas. E assim, ele não era e nem nunca seria o seu Jonas. Hospital que ele não saberia nem mesmo fazer um filho inteiro, que com toda certeza, um filho feito por ele estaria faltando um pedaço. Ele tentou se matar e na tentativa, ele matou toda a minha família. E você o odeia por isso? Ela pensou na pergunta. Ela odiava Jonas? Seria capaz de odiar o único ser a quem havia amado de verdade nessa vida? Não sei. Não tenho ideia. Eu achava que não gostava de ninguém da minha família, mas... Agora que todos se foram, eu me vejo sentindo saudades deles, lembrando de algumas particularidades deles, descobrindo que eu os amava e nem me dava conta disso. Aquela música que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, está mais que certa. Eu deveria tê-los amado. Agora é muito tarde para arrependimentos. Todos se foram. Você ainda se sente culpada pela morte de sua família? Sim, eu. Ah, nem sei mais. Eles não se foram por minha causa e sim, porque Jonas bateu no carro deles. Mas eu tinha acabado de gritar que queria que todos eles morressem. Talvez, se eu não tivesse dito aquelas malditas palavras, o carro do meu pai pudesse ter passado um segundo antes ou um segundo depois do Jonas virar o carro para se atirar ribanceira abaixo. Nunca vou saber se as minhas palavras realmente decretaram a morte de todos eles. E no fim perdi todos. Ele e a minha família. Mas ainda tenho o bebê. E tenho seu marido. Meu marido me odeia tanto quanto Jonas me odiava. Ainda não. Ainda está a tempo de você se melhorar, melhorar o seu relacionamento com ele, crescer, amadurecer, se conhecer. Mariela suspirou e de repente, viu que o senhor bonzinho também desaparecia. Ele não se debatera como seus irmãos. Certamente esperava por aquilo há muito tempo. Fazia já um tempão que ele estava internado naquele hospital. Então, se perguntou se Jonas se debatera ou se fora, feliz da vida, encontrar com os seus. Ela ficou ali no corredor do hospital, vendo os meio-mortos chegarem e partirem. Conversou com alguns deles, ajudando-os a compreender o que eles estavam sentindo e o que estava acontecendo com eles. Sabia agora que a grande maioria deles, caso retornassem à vida, não se lembrariam que estiveram vagando pelos corredores do hospital, à espera do que lhes estava reservado. Se ficariam ou se iriam embora. Também podia ser que nunca mais acordassem do coma e ficassem vagando por ali, entre um lugar e o outro, por meses ou anos. Em todo caso, ela não tinha a menor ideia do que havia do outro lado. Os que estiveram ali com ela não retornaram para lhe contar. Ela achava que seria uma daquelas eternas almas que vagariam por ali por muito tempo. Não queria voltar. Não queria mais viver. Não queria ouvir outra vez que o seu Jonas e que seus pais e irmãos tinham ido para sempre. A vida não era um lugar de certezas. Tudo era muito complicado, tudo era imprevisível, nunca se podia ter certeza de nada. Uma hora se estava vivo e saudável e de repente não se estava mais. Ricos podiam ficar pobres, no estalar de dedos, gente bonita podia sofrer um acidente qualquer e perder toda a beleza, toda a saúde, toda a perfeição num segundo. Uma pessoa poderosa podia perder todo o seu poder, todo o seu prestígio num abrir e fechar de olhos. Alguém podia ser abandonado, trocado, substituído de um momento para o outro, quando se acreditava estar vivendo um amor sincero e verdadeiro, uma grande paixão. Nada, absolutamente nada, durava para sempre. E ela não queria mais viver. E aproveitou para fazer um exame de consciência. E viu como havia sido um ser humano ruim por toda a sua existência até então. E percebeu que não era merecedora de uma vida feliz. Mas quem cuidaria do bebê caso ela não voltasse? Não podia deixar o bebê sozinho, sem ninguém da família para cuidar dele. E era uma garotinha. Ia ser parecida com Marina? Com a mãe? Com o pai? Com um dos dois irmãos? Com ela?
Mas ali aonde estava, pela primeira vez na vida, ou na meia-vida, ela estava sendo útil. Estava conversando com os recém-chegados, que estavam muito assustados, sem saberem o que havia acontecido. Ela os ajudava a perder o medo, a aceitar a realidade. No mundo real, ela era uma inútil. Nem sabia o que poderia fazer no mundo dos vivos para poder sentir aquela satisfação por não ser mais um zero à esquerda. Bem, tinha o bebê. Ela poderia cuidar do bebê. Ela teria que encontrar um emprego para poder sustentar a ela e ao bebê. Ela faria algo de útil para um outro ser além de si mesma. Então teve uma vontade muito grande de retornar para a vida. Que bom que você voltou. Achei que havíamos perdido você. Teve 2 paradas cardíacas, uma após a outra. Dissera ao mesmo médico que a atenderá quando ela acordara do coma da primeira vez. Estou torcendo para que se decida a ficar conosco por um bom tempo. Aonde estou? De volta à UTI. Vai ter que ficar aqui por um tempinho. Não sabemos se você está pronta de tudo para retornar à enfermaria. Se algo não surgir pelos próximos dias. Há quanto tempo estou aqui? Há 2 semanas. Entrou em coma enquanto falava com o policial. Lembra disso? Ela se lembrava, mas queria muito poder esquecer. Com quem está o bebê? Com quem está minha irmãzinha? Ela não está internada aqui, está? A bebezinha teve apenas alguns arranhõezinhos. Você, no momento do acidente, pensou muito rápido, pois protegeu a criança com o seu corpo de modo que ela não sofreu quase que nenhum impacto, enquanto o carro rolava pelo precipício. Teve alta na primeira noite que esteve aqui. Quem está cuidando dela é o seu marido. Meu marido? Sim. Ele disse que a responsabilidade era dele, uma vez que não havia mais ninguém da família para cuidar da criança. Pelo que entendi, tanto seu pai quanto a sua mãe eram filhos únicos. Como seu marido tem uma família grande. Todos estão se revezando nos cuidados com a menininha. Sim. Seus pais eram filhos únicos. E diziam que haviam detestado serem criados sozinhos. Eles sempre lhe diziam aquilo, quando ela reclamava da vida, da casa, do fato de ter 4 irmãos, de tudo. E eles diziam que não era legal ser filho único, pois a pessoa não aprendia a dividir. Se tornava egoísta. Era por isso que seus pais queriam encher a casa de filhos. Para que nenhum deles se sentisse sozinho como eles se sentiram enquanto cresciam. Meu marido esteve aqui? Não só esteve, como ainda está. Ele passou todos os dias aqui, à espera de que você acordasse. Mas ele não quis incomodar. Ele disse que você não ia gostar de vê-lo por aqui, pois tinham se separado justamente naquela semana. Ele pode entrar aqui na UTI. Posso permitir que ele entre por alguns minutos. Quer vê-lo? Sim. Ela queria. E queria também que ele a perdoasse. E ela jurava a si mesma que ia tomar jeito, que ia mudar aquele modo egoísta de pensar para não perder mais as coisas boas que a vida lhe colocava no caminho. Dessa vez, já que havia ganhado uma oportunidade de viver, ela não decepcionaria a própria vida. Então Eduardo entrou meio sem jeito, meio apavorado. E ela achou que ele era o homem mais lindo que ela já vira nesta vida. Se Deus lhe desse uma outra chance para consertar a si mesma, ela, dessa vez, não a perderia. Aprenderia a ser uma pessoa melhor. E uma esposa melhor. E uma mãezinha para sua irmãzinha. História de Clarice Macena.